Olá a todos e todas, estamos iniciando mais um programa do SINDICEP-ES. E hoje nós estamos recebendo o Dr. Willer Coelho, o nosso jurídico aqui do sindicato, para tratar de um assunto muito importante, que é em relação à greve. Bem-vindo, Dr. Willer. Fala um pouquinho do senhor. Obrigado, Carlos. Um ótimo dia, tarde, noite, dependendo da hora que a pessoa for ver esse podcast. Meu nome é Willer Coelho, sou advogado do sindicato aqui, do SINDICEP, além de outros sindicatos aqui no estado do Espírito Santo. E sou pós-graduado em Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, Direito Público, mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais, e estamos aí nessa luta pelos trabalhadores, melhores condições de trabalho, melhores valores pelo trabalho e entrando também em greve quando precisa. É isso aí, doutor Willer. Hoje nós vamos tratar justamente sobre isso, porque quando a negociação não avança, a primeira palavra que vem dos trabalhadores, né, a primeira ideia é paralisação e greve. E posteriormente, se nada disso resolver, dissídio. Mas dissídio a gente vai tratar num próximo momento. Hoje nós vamos falar sobre greve. Então, doutor Willer, afinal, a greve ela é legal ou ela é ilegal? Né? Ela é um direito do trabalhador ou não? Vamos lá. Essa pergunta que você me fez, ela vai ter algumas respostas. Por quê? A greve é um direito do trabalhador, Carlos. A greve é um direito resguardado pela Constituição Federal, lá no seu artigo 9º, que fala que todo trabalhador tem direito, sim, a fazer greve. E além da Constituição Federal, a gente também tem a Lei 7.783, de 89, que traz uma série de questões inerentes à greve, que também coloca como direito do trabalhador, mas que também traz pontos de limitação. Não de limitação falando que o trabalhador não tem direito, mas limitações que são importantes, sim, de existir dentro do direito de greve. Bom, doutor Willer, eu já fiz algumas greves, né, nesse pouco tempo que eu estou à frente aqui do SINDICEP, e a gente sempre teve preocupação de fazer uma greve com muita responsabilidade, dentro da legalidade. Então, assim, quais são os pré-requisitos para que um sindicato ele possa dar início a um processo de greve junto com os trabalhadores? Carlos, a primeira coisa é que toda greve tem que ser aprovada pela categoria. Não existe greve que o sindicato, da sua cabeça, não chegou a uma forma e por isso fez greve. Bem, a greve é o primeiro ato de não existência possível de negociação. Porque primeiro se tenta se negociar sem greve. Chegou uma hora, não conseguiu se negociar, existe a greve, que é um direito do trabalhador. Empregador não pode fazer greve, seja ele público ou privado. Não pode. É o que a gente chama de lockout. Não existe isso, greve de quem emprega, e sim do empregado. Bem, chegando na situação da greve, isso significa que a negociação não prosperou, os pleitos não prosperaram, então se chegou a um movimento paredista, um movimento de greve. E esse movimento de greve, ele é muito importante, Carlos, para todas as categorias, porque ele é um instrumento de pressão mesmo. É o instrumento de pressão da classe trabalhadora para tentar valer-se e, com isso, alcançar direitos e avanços dentro do que é entendido de ser melhor forma de trabalho e de ganho para o trabalhador. Mas, assim, qual é a instituição que tem a legalidade, a legitimidade para iniciar um processo de greve, dando um respaldo legal, uma segurança jurídica para o trabalhador, para o grevista? É o sindicato. Não tem essa de associação? Não, tem Carlos. essa Vou de até me ajeitar aqui na cadeira. Não. Porque a gente tá vendo muito Pelo isso, amor de né, Deus. hoje em dia, Não, né? de forma alguma. Greve é ato de negociação. Quem tem legitimidade para negociar é o sindicato. Não chegou a uma negociação, o sindicato vai levar isso para a categoria e vai deliberar. A categoria deliberou por uma greve, o sindicato vai comunicar, porque existem prazos também. Se a gente quer, apesar da greve ser um direito, ela pode ser considerada ilegal. A gente tem que tomar cuidado e atenção a isso. Então, tem que ter uma assembleia legítima, válida, feita por quem tem a competência, no caso o sindicato, devidamente reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Feito isso, tem que comunicar ao patronal que vai haver essa greve, seja ele público ou privado. No caso de atividades tidas como essenciais,
que tem limitação do número de pessoas que vão fazer a greve, esse comunicado tem que ser 72 horas antes da greve, nos demais casos 48 horas, e a partir daí que nós vamos ter o início desse movimento paredista, desse movimento grevista. Bom, doutor Willer, a gente vê hoje em dia querendo a associação fazer greve e às vezes até entidade de terceiro grau querendo iniciar um processo de greve. Como é que funciona essa questão da parte legal de representação dos trabalhadores? Porque a gente está vendo alguns absurdos acontecendo e que isso pode gerar uma insegurança também jurídica e respaldo para o trabalhador. Tem que tomar cuidado, porque se uma greve for considerada ilegal, isso pode gerar um reflexo de até demissões. Por quê? A greve legal ela vai fazer com que o contrato de trabalho do trabalhador seja suspenso. E aqui vamos fazer um parênteses para trabalhar com muita verdade com os trabalhadores que estão nos assistindo. Quando tem uma greve, se depois ao final não for feito um acordo, se chegar aí para um dissídio e tudo mais, o tempo que o trabalhador aderiu à greve e ficou sem ir trabalhar não é falta. É suspensão do contrato de trabalho. Ele não pode ser demitido por isso. Uhum. Mas só que os dias que ele não trabalha podem ser descontados. Geralmente o que se faz é um acordo para ou compensar ou abonar esses dias. Mas, pela lei, suspensão do contrato de trabalho e podem ser descontados. Agora, se a greve for considerada ilegal, é falta. Se for falta, pode dar demissão por justa causa. Então, a necessidade de se obedecer e verificar a legitimidade de quem convoca essa greve é muito importante, para, ao cabo, isso não ser considerado uma greve ilegal e prejudicar o próprio trabalhador. Mas eu sou trabalhador, fui lá, bati o ponto e fui para greve. Tá correto isso? O trabalhador bate ponto quando ele vai para greve? Não. Se tá em greve, não tá batendo ponto. Bate ponto quem trabalha. Assina a lista de presença no movimento grevista e está respaldado pelo sindicato caso venha posteriormente a empresa questionar alguma coisa, correto? Sim, é isso mesmo. Bom, na área da saúde acho que é muito pior, né, doutor? Quando você bate o ponto, você está assumindo um plantão. E aí você está assumindo cuidado com as vidas, né? Quando você deixa de estar no setor e vai para qualquer seja que movimento, greve, ou o que for, é considerado abandono de incapaz, abandono... Isso, e você pegou num ponto muito importante. Quando a gente fala que a greve é um direito, a gente tem que lembrar o quê? Existem categorias que não podem fazer greve, como os militares, é proibido por lei, e também o serviço de segurança pública, tipo Policial Rodoviário Federal, Polícia Federal, eles são proibidos por lei. E tem aquelas categorias que aí a lei 7.783, ela traz que não podem ser 100%. Aí a gente entra na área da saúde. Então, se você bate, vamos imaginar que é uma greve onde foi determinado que 50% da área da saúde continue trabalhando. Se você bate o cartão, você vai ter que entrar, porque você vai estar numa contagem dos 50% que estão trabalhando. Então, isso é muito perigoso. Você tem que ter todo um cuidado se você pertence a essas categorias. Greve não é bagunça, né? Greve ela tem que acontecer com muita organização, seriedade e principalmente legalidade e legitimidade. Carlos, você falou uma frase aí muito importante. Greve não é bagunça. Greve é instrumento de pressão da classe trabalhadora. Greve não é algo para você fazer farra. Greve é coisa séria. E o nosso país, ele já viu que greve é uma coisa tão séria, bastando a gente lembrar da redemocratização, onde as greves do ABC Paulista, as greves do Rio de Janeiro foram grandes trampolins para a redemocratização do nosso país. Então, greve é coisa séria, é coisa efetiva, é coisa que traz resultados sim, porque nós temos que 90% das greves, elas forçam uma negociação, porém, ela tem que respeitar os critérios, a legitimidade e a coerência. Porque algo que não pode acontecer é uma greve não ser coerente com seus pedidos, uma greve não ser coerente com o que está sendo debatido. E outra coisa que eu costumo falar, Carlos, é que greve tem que ter adesão. Greve sem adesão é passeio no parque. Não surte efeito. Se for uma categoria que pode entrar em greve total, que todos entrem, que todos venham a aderir a esse movimento paredista. Por quê? É para um bem maior, um bem de todos. E se não for uma categoria que possa fazer com que todos entrem, que aqueles que sejam designados ao trabalho trabalhem e que aqueles que não venham para o movimento, venham dar força
a essa questão que é tão importante e cara ao trabalhador. Foi depois de muita luta que esse direito de greve ele foi sacramentado no nosso Estado de Direito. É muito difícil, né, doutor William? Hoje em dia, a gente tenta negociar com a empresa, a gente tenta dialogar e muitas vezes a gente não consegue fechar o acordo coletivo na database. E aí, o único instrumento, a única forma que o trabalhador tem para poder lutar é a greve. Então, assim, acho que a gente falou um pouquinho de tudo que é greve, a gente vai ter outras oportunidades para poder estar falando também sobre dissídio, mas agora qual é a mensagem que o senhor deixa para os trabalhadores que, porventura, né, em algum momento, tenham que aderir a essa greve, né? A greve do Sindicep, a greve da luta. O Carlos, eu costumo falar que a greve, ela só vale se ela tiver adesão. Não adianta você falar assim, eu não quero ficar mal com a minha chefia, eu não vou aderir a essa greve porque tem outros que vão aderir. Não. Esse pensamento faz o enfraquecimento da greve. Esse pensamento faz com que essa greve ela não prospere. Que o final vai ter que ser um dissídio, que nós vamos falar em um próximo podcast aqui sobre dissídio. E o dissídio é algo que a gente não sabe o seu final. Agora, uma greve que tem uma adesão concreta é uma greve que sim, vai ser instrumento de pressão suficiente para conseguir algum avanço nas demandas que estão sendo pleiteadas. Então, o recado que eu quero deixar para você, trabalhador, é que quando for deliberada pela maioria da sua categoria a existência, a efetividade de um movimento paredista, desse movimento grevista, que você não abandone, que você acredite. E por quê? Todos, como você sempre fala, juntos acabam ficando mais fortes. Bom, muito obrigado por vocês estarem nos assistindo em casa, né, no trabalho. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar. Não deixe de nos seguirem nas redes sociais, no Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, tá? O Instagram do Dr. William vai estar no rodapé ali do YouTube ali. Não deixe de seguir ele também. Muito importante tudo que ele posta lá relacionado aos trabalhadores, à justiça. E para o próximo episódio nós teremos um assunto muito importante. Então não deixe de nos acompanhar, que vai ser a redução de carga horária para quem tem filhos especiais. E a luta que a gente perde é aquela luta que a gente não faz. E juntos somos mais fortes. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado.